Em 15 de maio de 2006, 40 alpinistas passaram por um homem que estava morrendo e cada um escolheu o cume. Ele estava sentado em uma caverna, ainda respirando, ainda tentando dizer algo. Por ele passaram, hora após hora. Esta história até hoje divide a comunidade do alpinismo. Uns dizem são canalhas, outros o que eles poderiam ter feito. Ambos têm razão à sua maneira. E esse é o problema. Naquele dia, no lado tibetano do Everest, havia um verdadeiro formigueiro humano. Expedições comerciais partiam para o ataque, uma após a outra. Tendas, sherpas, cilindros de oxigênio, dinheiro, ambição. Tudo como de costume na temporada. O tempo estava tolerável, vento moderado, visibilidade decente, a janela para a ascensão aberta. Tais dias no Everest são raros, espera-se por eles durante semanas, e quando chegam, todos se lançam para cima simultaneamente. Destacava-se especialmente o grupo de Mark Inglis, um neozelandês que caminhava rumo ao cume com próteses. Ele não tinha as duas pernas abaixo do joelho, perdera-as há muitos anos em outra montanha, após congelamento. Mas não desistiu, treinou, preparou-se, e agora estava indo para o Everest. A tentativa em si já era uma sensação mundial. Câmeras, imprensa, patrocinadores, tudo isso se movia com ele em costa acima. Documentaristas filmavam cada passo seu. A história de sucesso estava sendo escrita em tempo real. Por volta de 1 da manhã, a primeira equipe chega ao local que os alpinistas chamam entre si de Caverna das Botas Verdes, uma pequena reentrância na rocha, fustigada pelo vento. Lá jaz, há muitos anos, o corpo de um alpinista indiano, aquele mesmo das botas verdes brilhantes. Ele se tornou um ponto de referência, macabro, mas conveniente. Chegar às botas verdes significa que se está quase no cume. Os alpinistas passam por ele regularmente. Acenam como para um velho conhecido. Alguns chegam a cumprimentar, ora por brincadeira, ora para abafar o desconforto. Mas naquela noite, o grupo encontrou mais alguém na caverna. O homem estava sentado, imóvel, recostado contra a parede, como se tivesse adormecido. Uma posição desconfortável, encolhida, mas ele não se mexia. Os alpinistas aproximaram-se, iluminaram com as lanternas e perceberam. Ele está vivo, os olhos abertos, mas o olhar vago. As pupilas não focam, a consciência está claramente confusa. Não consegue se mover sozinho, mas respira. O peito sobe e desce, lenta, pesadamente, mas sobe. O coração bate, vivo. Eles o examinaram, tocaram-no, tentaram falar, ele não respondeu. Balbuciou algo, mas as palavras eram incompreensíveis. Os lábios estavam rachados, cobertos por uma crosta. No rosto, sinais de congelamento. A pele, em alguns pontos, já escurecida. Mãos sem luvas. Isso chamou a atenção imediatamente. Naquela altitude, naquele frio, sem luvas. Os dedos pareciam ruinhos. E então tomaram uma decisão. Ajudá-lo já é impossível. Assim decidiram. Talvez algum deles tenha hesitado, parado por um segundo extra, olhado para aquele homem e pensado: e se? Talvez alguém depois não tenha conseguido dormir, revivendo aquela cena na cabeça. Mas naquele momento, eles deram as costas e seguiram em frente. Deixaram um homem vivo para morrer em uma caverna, ao lado de um morto, e continuaram a ascensão. Faltavam poucas horas para o cume. Estavam tão perto. Em seguida, aproximou-se o grupo turco. Viram o mesmo homem. Também pararam. Também olharam. Iluminaram com as lanternas. Entreolharam-se, na escuridão, com as máscaras, quase sem ver os rostos uns dos outros. E também passaram. Naquela manhã, 40 pessoas passaram pelo homem que morria. 40. Cada um fez uma escolha.
e cada um escolheu o cume. O alpinista libanês Maxime Chaya notou-o já na descida. Ele vinha do cume, cansado, exausto, mas vivo. As pernas latejavam, na cabeça uma névoa pela falta de sono e de oxigênio. Cada passo para baixo era mais fácil que para cima, mas ainda exigia esforço. E então ele viu: há alguém na caverna. Não um cadáver, um homem, um movimento, fraco, quase imperceptível, mas um movimento. Chaya parou. Essa era a decisão errada do ponto de vista da lógica de sobrevivência. Em tal altitude, não se pode parar, não se pode perder tempo, não se pode gastar energia. Cada minuto de atraso é oxigênio que escapa do cilindro, é calor que sai do corpo, são chances que derretem. Mas ele parou e sentou-se ao lado. É um ato estranho sentar-se ao lado de um moribundo a 8.000 metros de altitude, quando sua própria vida está por um fio. Mas Chaya sentou-se, olhou para aquele homem, tentou olhar em seus olhos, tentou entender. Há alguém ali. Ele ouve. Ele tentou fazê-lo recuperar os sentidos, sacudiu-o pelos ombros. Disse algo, alto, para atravessar o vento e a névoa na cabeça alheia. Depois pegou seu cilindro de oxigênio, o único que restava, e deu a ele. Levou a máscara ao rosto. Segurou. Esperou. Pelo rádio, informou: há um homem aqui. Ele está mal. Precisa de ajuda. Ele ainda está vivo. Estão ouvindo? Vivo. Bryce não respondeu de imediato. A pausa durou alguns segundos, mas em tal altitude, os segundos se esticam. E quando respondeu, a voz era firme, profissional, sem emoções. Não se atrase. Não compartilhe o oxigênio. Em tal altitude, você não pode ajudar quem não consegue caminhar sozinho. Para descer um homem deste ponto, são necessários no mínimo 20 alpinistas preparados, trabalhando em sincronia. Você não tem 20, você tem você e seu oxigênio, que já é pouco. Desça. É uma ordem. Chaya não saiu imediatamente. Ficou sentado ao lado por mais algum tempo. Segurou a máscara no rosto do estranho. Observou como ele respirava, ou tentava respirar. Depois, finalmente, levantou-se. As pernas estavam dormentes. Teve que esperar um pouco para recuperar o equilíbrio. Deu um passo. Depois olhou para trás. O homem na caverna não se movia. Então Chaya seguiu viagem. Mais tarde, Sherpas aproximaram-se da caverna. Eles também estavam descendo do cume. Experientes, resistentes, habituados àquela altitude. Olharam para dentro e viram o mesmo que todos viram. Um homem quase inconsciente, quase sem vida. Deram-lhe um pouco de oxigênio de suas reservas. Um pouco, porque não havia muito. E então ele voltou a si. Não totalmente, mas o suficiente para falar. Os olhos abriram-se levemente. Os lábios moveram-se. Ele disse, lentamente, expelindo as palavras com dificuldade: meu nome é David Sharp. Sou da equipe Asian Trekking. Tiraram-no da caverna. Isso exigiu esforço. Ele estava pesado, mole. Não conseguia ajudar. Sentaram-no ao sol. Tentaram aquecê-lo minimamente. O sol em tal altitude é brilhante, mas quase não aquece. O ar é rarefeito demais. O calor não se mantém. Mas eles tentaram. Esfregaram suas mãos. Bateram em suas bochechas. Não o desceram. Não conseguiram. Ou não quiseram. Ou perceberam que era inútil. Ele não conseguia ficar de pé. Não conseguia andar. Não conseguia se segurar. A linha entre essas opções, a 8.000 metros de altitude,
torna-se muito tênue, quase invisível. Quando a expedição chegou ao acampamento base, trouxeram a notícia: aquele homem da caverna está morto. A investigação estabeleceu sua identidade: David Sharp, 34 anos, britânico, engenheiro de formação, alpinista solitário por convicção. Ele nasceu em 1972, na pequena cidade de Guisborough, perto de Londres. Um lugar calmo, ruas verdes, nada de especial. Estudou, trabalhou, viveu como todos. Em 1993, formou-se em engenharia mecânica, uma profissão sólida, pé no chão. Conseguiu emprego em uma empresa de segurança. Não era o trabalho mais romântico, mas era estável. Salário, horários, tarefas claras. Ele poderia ter vivido assim a vida toda. Mas, de tempos em tempos, tirava férias, ia para as montanhas. Lá tudo era diferente. Lá ele se sentia real, não uma peça em um mecanismo, não um executor de ordens alheias, mas um homem que toma as próprias decisões e responde por elas. Sharp não era um novato. Já havia subido o Shouyu, um 8000, uma montanha séria, a sexta mais alta do mundo. Nem todo alpinista chega a esse nível. E não era a primeira vez que ia ao Everest. Era sua terceira tentativa. 2 vezes antes tivera que recuar. Ora o tempo piorava no último momento, ora as forças acabavam antes da hora, ora as circunstâncias eram desfavoráveis. Ele dava meia volta e descia, mas não desistia. Voltava, preparava-se novamente, tentava de novo. Ele estava confiante. Desta vez daria certo. A terceira tentativa era a decisiva. Mas David Sharp não era apenas um alpinista. Ele era um idealista, talvez até um fanático, no bom sentido, se é que essa palavra tem um bom sentido. Ele acreditava no chamado alpinismo puro, sem doping, sem carregadores, sem máscaras de oxigênio penduradas no rosto o caminho todo. Ele considerava que, se você não consegue subir sozinho, não deveria subir. A montanha deveria ser uma vitória honesta, ou uma derrota honesta, mais honesta. Esse era seu princípio, sua filosofia, sua forma de ver o mundo. Ele se manifestava contra o uso de Sherpas como força de tração. Dizia que isso transformava a ascensão em uma atração para turistas ricos. Criticava quem tomava pílulas para a aclimatação. Dizia que era trapaça, a substituição do real pelo artificial. Dizia que o verdadeiro cume é aquele que você conquista honestamente, com suas próprias pernas, seus próprios pulmões, sua própria vontade. Uma posição bonita, romântica, atraente para quem olha de fora e muito, muito perigosa para quem tenta segui-la. Antes de partir, ligou para a mãe. Uma ligação comum, para se despedir, dizer que ficaria tudo bem. Ela estava preocupada. O filho indo sozinho, sem equipe, sem segurança. Era uma loucura. Ele a acalmou. Disse, calmo, seguro, como dizem as pessoas que já decidiram tudo. Mãe, na montanha você nunca está sozinho. Está sempre cheio de gente, centenas de pessoas. Se acontecer algo, eles ajudam. Ele não mentiu. Realmente havia muita gente. 40 pessoas passaram por ele naquela manhã. 40 pares de pernas em botas de alpinismo. 40 pessoas que o viram, o ouviram, poderiam tê-lo tocado. Isso não salvou sua vida. Em 13 de maio, na calada da noite, David Sharp começa o ataque ao cume. A escuridão é densa como tinta. O feixe da lanterna alcança apenas o que está à frente do nariz. Neve, gelo, cordas. O vento ruge, mas é suportável. O frio penetra até os ossos, mas ele está acostumado. As pernas lembram o trajeto. As mãos sabem onde segurar. Ele vai sozinho, sem Sherpas, sem parceiro, com um único e pequeno cilindro de oxigênio para uma emergência. A maioria dos alpinistas leva vários cilindros, trocando-os durante a subida. Ele levou um, pequeno, quase simbólico, porque acreditava que era possível sem isso.
porque queria provar, a si mesmo, à montanha, ao mundo, que era possível. Ele acredita em si mesmo. Já esteve perto 2 vezes. Conhece a rota, cada curva, cada fenda, cada trecho perigoso. Está pronto. Fisicamente, moralmente, tecnicamente. Pronto. Se ele atingiu o cume, não se sabe ao certo até hoje. No dia 14, foi visto no alto da encosta, acima do 3º degrau. Ainda se movia. Lentamente, penosamente devagar, mas sozinho. Para cima, não para baixo. Para cima. Cada passo um esforço, cada metro uma vitória. Ou assim lhe parecia. Em algum momento, percebeu que as forças estavam acabando. Ou não percebeu. Em tal altitude, o cérebro funciona de forma estranha. Falta oxigênio, os neurônios desaceleram, os pensamentos ficam viscosos como moscas no mel. Decisões óbvias lá embaixo parecem irrelevantes lá em cima. É preciso dar meia volta. Sim, talvez. Depois. Só mais um pouco. E depois. Mais um passo. De uma forma ou de outra, ele começou a descer. Tarde demais. Chegou à caverna das botas verdes e sentou-se. As pernas não aguentavam mais. As mãos não obedeciam. Ele escorregou pela parede e ficou ali sentado. Ao lado jazia o corpo. Aquele mesmo alpinista indiano que morreu em 1996, durante a famosa tragédia. Naquela época, uma tempestade atingiu várias expedições simultaneamente. Anatoly Bukriev resgatava pessoas da neve na escuridão total. Alguns sobreviveram, outros não. O indiano das botas verdes não sobreviveu. E desde então jazia ali. 10 anos. Um monumento de gelo ao erro alheio, ou ao azar alheio, ou simplesmente à morte alheia. David Sharp sentou-se ao lado dele. Recostou-se na rocha. Fechou os olhos. Não imediatamente. Primeiro olhou para aquele corpo, para aquelas botas, para aquela pose estática. Olhou e provavelmente pensou, ou tentou pensar. E então fechou os olhos. Passou várias horas naquela caverna. Horas longas e terríveis na fronteira entre a vida e a morte. Pessoas passavam, muitas pessoas. Ouvia vozes, abafadas, distorcidas pelo vento e pelo próprio semicânce. Via a luz das lanternas, flashes brancos e agudos na escuridão. Às vezes aproximavam-se dele, perguntavam algo, sacudiam-no pelo ombro, gritavam em seu rosto. Ele não conseguia responder. Ou não queria, ou não entendia o que queriam dele. As palavras não formavam sentido, os rostos não formavam pessoas. Os primeiros grupos que o encontraram não informaram pelo rádio, a ninguém. Passaram e calaram-se. Talvez temessem ser recrutados para os trabalhos de resgate, que isso arruinasse a ascensão, que tivessem de dar meia volta, carregar um estranho para baixo, gastar seu oxigênio, arriscar a própria vida. E o cume estava ali, ao alcance da mão, algumas horas, depois de meses de preparação, depois de todo aquele dinheiro, esforço, esperança. Ninguém queria ser herói. Todos queriam o cume. 20 minutos depois, aproximou-se outro grupo. Gritaram com ele, exigiram que se levantasse, alto, insistentemente. Levanta, anda, mexe-te. Ele fez um gesto de descaso, fraco, como quem espanta uma mosca incômoda. Balbuciou algo, não palavras, mas sons. Eles ficaram ali parados, entreolharam-se, seguiram em frente. Depois veio a equipe turca. Depois mais alguém. Os rostos se misturavam, as vozes se misturavam, tudo se fundia em um fluxo infinito de pessoas que passavam, por ele, rumo ao seu cume. Depois, Maxim Chaya. Foi o único que realmente parou. Não por um minuto, por muito tempo. Sentou-se ao lado, rezou, sem som, apenas com os lábios, mas rezou. Tentou fazer algo, esfregou suas mãos, deu oxigênio, falou com ele. Enfrentou a escolha, ir embora ou ficar, e possivelmente morrer junto com aquele homem que nem sequer conhecia.
Aqueles que ouviram sua conversa com a base contaram depois que choraram. A voz de Chaya tremia, falhava. Ele descrevia o que via. O rosto escurecido pelo congelamento, as mãos como gelo, os dedos retorcidos, o olhar vazio. E ao mesmo tempo, respira. Ainda respira. Ele acabou indo embora. Não teve escolha. Ou convenceu-se de que não havia escolha. Levantou-se, parou mais um segundo, virou-se e partiu, sem olhar para trás, porque se olhasse, poderia não conseguir partir. David Sharp morreu de hipotermia, falta de oxigênio, exaustão e congelamento. Tudo de uma vez. Seu corpo simplesmente falhou, sistema por sistema, órgão por órgão. Se era possível salvá-lo, uma pergunta sem resposta. Apenas opiniões, muitas opiniões, fortes, seguras, contraditórias. As opiniões dividiram-se em dois campos, e a cisão não ocorreu por critério profissional, foi mais profunda, pela visão de mundo, pela concepção do que significa ser humano. A primeira posição, geralmente assumida por pessoas distantes do alpinismo, pessoas comuns, aqueles que observam de fora, de casas quentes, de poltronas seguras. Para eles tudo é simples e óbvio. 40 pessoas passaram por um moribundo. 40, não um, não dois, 40. Cada um viu que o homem estava mal. Cada um entendeu, ou deveria ter entendido, que ele estava morrendo. E cada um deu as costas e seguiu em frente, rumo ao seu cume, ao seu recorde, a sua fotografia com a bandeira ao fundo, a sua linha na biografia. Para essas pessoas, a conclusão é inequívoca. Aqueles que passaram são canalhas. Ponto final. Sem desculpas, sem mas, sem vocês não entendem. A vida humana é mais importante que qualquer cume, qualquer recorde, qualquer quantia de dinheiro ou ambição. A segunda posição é mais complexa. É geralmente manifestada por quem já esteve em grandes altitudes. Quem sabe o que é a zona da morte? Não pelos livros, não pelos documentários, mas pelos próprios pulmões, pelos próprios músculos que se recusam a funcionar, pela própria consciência que se turva e confunde o em cima com o embaixo. Eles dizem, vocês não entendem. Evacuar uma pessoa de uma altitude superior a 8.000 metros é praticamente impossível. Não é uma rua onde se pode chamar a ambulância. Não é uma montanha comum onde se pode gritar pelos socorristas e esperar o helicóptero. É uma zona onde o oxigênio no ar é 1/3 do normal, onde cada passo é dado com sacrifício, onde apenas respirar já é um trabalho, onde seu próprio corpo morre lentamente, mesmo que você faça tudo certo. Se alguém tivesse tentado descer Sharp, seria uma façanha com desfecho imprevisível. Várias pessoas teriam que carregá-lo para baixo, pelo gelo, pelas rochas, pelas cordas, entregando seu próprio oxigênio, perdendo forças a cada metro, arriscando as vidas. Cada hora de tal trabalho é o cilindro de alguém que se esvazia, são os pulmões de alguém que ficaram sem ar, são os dedos de alguém que congelaram. Com alta probabilidade, morreria não apenas Sharp, mas também algum dos socorristas. Talvez várias pessoas. A tentativa heróica poderia ter se transformado em uma tragédia em massa. Nessa altitude, tudo é difícil. Caminhar é difícil, pensar é difícil, tomar decisões é difícil, levantar a mão é difícil, dizer uma palavra é difícil. Tudo acontece como em câmera lenta, como em um sonho onde você tenta correr e as pernas não obedecem. E Sharp não conseguia caminhar sozinho, de forma alguma. Isso significava que ele precisava ser carregado, arrastado, puxado, um homem pesando quase 100 quilos junto com todo o equipamento, por uma encosta de gelo que declina em ângulo, sobre uma temperatura de 30 ou 40 graus negativos, com um vento que derruba, sem oxigênio suficiente, porque o oxigênio teria de ser compartilhado. O oxigênio em tais ascensões é levado na conta exata.
Cada cilindro representa alguns quilos de peso que precisam ser carregados, encosta acima. Mais cilindros significam mais peso, o que torna a caminhada mais difícil, gasta-se mais energia e o oxigênio acaba mais rápido. Um círculo vicioso. Por isso, leva-se um mínimo, calcula-se até o grama, e compartilhar oxigênio significa expor-se a um perigo mortal. A falta de oxigênio nessa altitude não é apenas falta de ar, é edema pulmonar, quando o líquido preenche os alvéolos e você se afoga no próprio corpo. É edema cerebral, quando a pressão intracraniana sobe e você deixa de entender quem é e onde está. É perda de consciência, é a morte, igual a de Sharp. Portanto, as palavras do líder da expedição, para descê-lo são necessárias 20 pessoas, soam duras, cínicas até, desumanas, mas não são desprovidas de lógica. Não é uma justificativa, é a constatação de um fato. Outra questão, e ela paira no ar sem resposta, é que naquele dia na montanha havia realmente muita gente, fortes, preparados, capazes de chegar ao cume e voltar. Eles realizavam grandes projetos, batiam recordes, filmavam documentários, levaram ao cume um homem sem pernas. Não seria isso prova do que eram capazes? Se todos tivessem se unido, talvez tivesse sido possível tirar Sharp de lá. 20 pessoas. Havia mais de 40 na montanha. Tecnicamente, seria suficiente. Fisicamente, seria suficiente. Organizacionalmente, não. Porque para isso, alguém teria que tomar a decisão. Uma pessoa. No acampamento base. Pelo rádio. Alguém teria que dizer: chega, parem, cancelado. Esqueçam o cume. Esqueçam os recordes. Esqueçam os patrocinadores, as câmeras e as belas imagens. Deem meia volta. Salvem o homem. Todos juntos. Agora. Ninguém disse. Primeiro, nem todos informaram sobre Sharp. Viram e calaram-se. Decidiram. Não é problema meu. Ou é tarde demais. Ou não há o que fazer. Ou simplesmente não quiseram pensar nisso. Segundo, mesmo aqueles que informaram não receberam a ordem de resgate. Os líderes das expedições ouviram, pesaram os riscos, calcularam as perdas possíveis, avaliaram as chances de sucesso e decidiram: não, não vale a pena. Perigoso demais. Há muito em jogo. Sigam em frente. O Everest significa meses de preparação. Significa treinos em qualquer clima, dietas, rotina, exames médicos. Significa dezenas de milhares de dólares, para muitos uma quantia astronômica, acumulada por anos. Para alguns o sonho de uma vida, a única chance. Se falhar agora, talvez nunca haja uma segunda tentativa. Nem dinheiro, nem saúde, nem tempo. Desistir da ascensão a 2 passos do objetivo é insuportavelmente difícil, quase impossível. É como dar meia volta a 1 metro da linha de chegada após uma maratona de anos. E ainda há a regra não escrita, entre aqueles que frequentam grandes montanhas, um código tácito. Acima de 8.000 metros é a zona da morte. Lá, cada um por si. Você tomou a decisão de ir, você é responsável por sua vida. Você avaliou os riscos e concordou com eles. Se você morre, é consequência de sua escolha, de seu erro, de sua autoconfiança. Ninguém é obrigado a ajudá-lo, porque ao ajudá-lo, eu me arrisco, e eu também fiz uma escolha. Eu também quero viver. Soa terrível, desumano, mas é assim que pensam muitos dos que sobem regularmente. Do contrário, dizem eles, não se poderia sequer caminhar lá. Do contrário, cada ascensão se transformaria em uma loteria, sorte ou ter que salvar alguém e morrer você mesmo. Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a subir o Everest, o pioneiro, a lenda, ficou furioso. Manifestou-se publicamente, de forma dura, sem escolher palavras e sem se preocupar com a diplomacia. Durante nossa expedição, ninguém deixaria um homem para morrer sob uma rocha.
nós teríamos parado. Teríamos feito todo o possível. Teríamos arriscado. Mas agora as pessoas querem atingir o cume a qualquer custo. Qualquer um, incluindo a vida alheia. Isso não é alpinismo, é outra coisa. Foi uma declaração forte, pesada, vinda de um homem cuja opinião no alpinismo pesava mais que a de todos os outros somados. Quando Hillary falava, todos ouviam. As últimas palavras de David Sharp, aquelas que conseguiu dizer ao Sherpa antes de perder definitivamente a consciência, foram: "Meu nome é David Sharp. Sou da Asian Trekking. Eu só quero dormir." Ele morreu na manhã de 16 de maio, silenciosamente, sem luta. Simplesmente adormeceu e não acordou. Fazendo as contas, os socorristas tiveram uma janela de tempo. Várias horas, talvez mais. 40 pessoas passaram por ele em um único dia. Isso significa: havia alpinistas fortes o suficiente na montanha. Fisicamente eram suficientes. Tecnicamente eram suficientes. Organizacionalmente não. Vontade, não. Disposição para sacrificar o seu pelo alheio, não. A maioria deles eram clientes comerciais. Pagaram a empresas e sherpas para serem levados ao topo. É um serviço. Uma viagem turística de classe extra. Em tais grupos, as decisões são tomadas pelos guias, profissionais responsáveis pela segurança. E os guias são frequentemente os próprios sherpas. E os sherpas têm sua própria relação com a morte. Especial. Serena. Eles cresceram nas montanhas. Perdem os seus nessas encostas regularmente. A cada temporada alguém não volta. Amigos, parentes, colegas. Eles os enterram, às vezes os corpos, às vezes apenas a memória. E seguem em frente. Encaram isso como parte da vida. Custos da profissão. O preço que se paga pelo direito de trabalhar na montanha mais alta do mundo. Além disso, os sherpas têm responsabilidade sobre os clientes, jurídica, moral, financeira. Se algum cliente morrer durante uma operação de resgate organizada pelos sherpas, haverá problemas, grandes problemas, com a lei, com a empresa, com as famílias dos falecidos. Processos judiciais, indenizações, perdas de reputação, fim de carreira. E há outro ponto, simples e cínico. Os clientes pagam pelo cume, não pelo heroísmo, não pelo salvamento de estranhos, não por feitos morais, pelo cume, pela foto com o céu ao fundo, pelo direito de dizer: eu estive lá. Negócios são negócios. Tentemos reconstruir a cronologia. Detalhadamente, passo a passo. Quem viu Sharp, exatamente quando, como reagiu, o que disse, o que fez. Talvez isso ajude a entender, ou pelo menos a parar de julgar às cegas. Expedição Himex, primeiro grupo. 14 de maio, por volta de 1 da manhã. Escuridão profunda, apenas as estrelas acima, brilhantes como em nenhum outro lugar da Terra. O grupo de Kraus sobe pela rota norte. Escuro, frio, o vento assobia entre as rochas. Caminham em silêncio. Em tal altitude, conversar é difícil. Cada palavra consome o fôlego. Em algum lugar entre os degraus, deparam-se com Sharp. Ele ainda se move, lentamente, mas sozinho. Está de pé, apoiado no picareta, ou caminha. Passo, pausa, outro passo. No escuro é difícil entender. Eles passam. Cada um tem seu objetivo, seu ritmo, seu cálculo. Por volta das 11 da manhã, veem-no novamente, já na descida, retornando do cume. O sol está alto, a encosta banhada de luz. Sharp está mais acima na encosta. Ele avançou, cerca de 90 metros. Em 10 horas,
90 metros. Isso é catastroficamente pouco. É o ritmo de um homem que morre. Naquele momento, ele precisava dar meia volta, urgente, imediatamente. Qualquer alpinista experiente via isso, entendia isso. Mas Sharp continuava subindo. Por quê? Não se sabe. Talvez não conseguisse parar. Às vezes a teimosia é mais forte que a razão. Talvez não entendesse o quão ruim a situação estava. A 8.000 metros, o cérebro funciona de forma estranha. Pensamentos viscosos. A avaliação de riscos falha. Decisões óbvias lá embaixo parecem irrelevantes lá em cima. Dar meia volta? Para quê? Só mais um pouco. Só mais um tiquinho. Equipe turca. Na noite de dia 14, saem do acampamento em 3 grupos. Dividiram-se por segurança. Assim é mais fácil cuidar uns dos outros, mais fácil ajudar em caso de problemas. Em algum momento entre a meia-noite e o início da manhã, o primeiro grupo encontra Sharp no escuro. Ele está sentado na caverna, vivo, respira, olha para o vazio. Decidem que ele está apenas descansando antes do esforço final. Uma explicação lógica. Muitos fazem isso. Sentam-se por alguns minutos, recuperam as forças, ganham coragem. Parece que ele até acenou com a mão, como quem diz, está tudo bem, sigam em frente. Ou eles imaginaram. No escuro, com as máscaras, na névoa do cansaço, é fácil ver o que se quer ver. Os membros seguintes da equipe veem-no mais tarde e pensam que já está morto. Não se mexe, não reage. Olhos fechados. Aparentemente, entre os encontros, ele adormeceu. Mergulhou no esquecimento de onde já não queria sair. Outros alpinistas que o encontraram naquelas horas recordaram depois. Ele queria desesperadamente dormir. Era o que mais queria, que o deixassem em paz. Irritava-se quando o acordavam. Fazia gestos de desdém. Balbuciava algo incompreensível. Não palavras, mas sons. Franzia o senho com irritação quando iluminavam seu rosto com a lanterna. Virava-se para o lado. A hipotermia funciona assim. Quando o corpo esfria abaixo de um ponto crítico, o cérebro começa a desligar. Surge uma sensação estranha e enganosa de calor e paz. Dá vontade de deitar, encolher-se e dormir. É a última armadilha do frio. Quem adormece já não acorda. No dia 15 de maio, parte da equipe turca atinge o cume. Vitória. Bandeiras. Fotografias. Lágrimas de alegria em olhos congelados. Outros são forçados a descer antes do tempo. Um dos alpinistas começou a ter um edema cerebral e precisa ser evacuado com urgência. É uma situação terrível. A pessoa perde a coordenação, confunde as palavras, não entende onde está. Sem ajuda, morrerá em questão de horas. O líder do grupo, Serhan Pochan, passou por Sharp ainda durante a noite. Pensou que estivesse morto. Naquele momento, o oxigênio de David havia acabado. Ele estava coberto de gelo, com o corpo tão congelado que a pele havia escurecido. Quase não se viam sinais de vida. Alguns alpinistas turcos, no entanto, detiveram-se, pararam ao lado dele. Sentaram-se, tiraram uma garrafa térmica, chá quente, uma preciosidade a essa altitude. Deram-lhe de beber, tentaram reanimá-lo, deram tapas em seu rosto, sacudiram-no pelos ombros, gritaram em seu ouvido. Mas o oxigênio deles também estava acabando. Os manômetros mostravam níveis criticamente baixos. Permanecer ali por mais tempo significava arriscar a própria vida. Eles partiram. Pretendiam voltar com um cilindro reserva, mas seus próprios problemas consumiram todo o tempo. O companheiro com edema cerebral exigia atenção, força e oxigênio. A escolha foi cruel. Salvar quem você conhece ou quem você não conhece. Eles escolheram o deles. Por volta das 8 da manhã, a informação sobre Sharp finalmente chega a alguém que pode tomar uma decisão. Serhan Pochan transmite pelo rádio. Há um homem na caverna, vivo, sem oxigênio, gravemente congelado. Precisa de ajuda.
Mais 2 turcos sobem até ele. Limpam sua máscara congelada. Ela estava coberta por uma crosta de gelo causada pela respiração, tornando quase impossível respirar através dela. Tentam dar a ele acesso normal ao oxigênio, mas suas próprias reservas estão no fim. Os ponteiros dos manômetros estão na marca vermelha. Eles também partem. Não lhes resta escolha. Expedição Rimex. Segundo grupo. Maxim Shaya, libanês, um dos alpinistas mais fortes do Oriente Médio. Mark Inglis, neozelandês, com próteses nas pernas, a grande estrela da expedição. Wayne Alexander. Mark Vertu, o experiente guia Mark Woodward, um profissional com anos de experiência. O Sherpa Furbatashi, um escalador lendário que subiu o Everest mais de 20 vezes. No dia 14 de maio, por volta da meia-noite, eles saem do acampamento de alta altitude a 8.200 metros, o último esforço. Até o cume, restam algumas horas de subida vertical. O humor é elevado, na medida do possível em uma zona da morte. Eles estão prontos. Eles vão conseguir. Eles também encontram Sharp, na caverna. Ele respira, vê-se pelo vapor que sai de sua boca. Mas não se move. Está inconsciente. O rosto é terrível. Escuro, inchado, coberto de gelo. O congelamento é grave, de 3º ou 4º grau. As mãos sem luvas, arroxeadas, quase pretas nas pontas dos dedos. Woodward para. Observa. Pega o rádio e entra em contato com Bryce no acampamento base. Relata a situação. De forma breve, direta, sem emoções. Recebe uma resposta. Fica em silêncio por um longo tempo. Depois fala. Baixo, quase num sussurro. Para o vazio, para o nada. Que Deus te abençoe. Descanse em paz. Parece uma oração fúnebre. Uma despedida. Um reconhecimento. Não vamos te ajudar. Mais tarde, em entrevista, Woodward admitiria. A escolha foi difícil. À noite, ele ainda vê aquele rosto às vezes. Mas a segurança de sua própria equipe era a prioridade. Ele era responsável pelos vivos. Por aqueles que caminhavam ao seu lado. Por aqueles que os esperavam em casa. Shaya atinge o cume às 8 da manhã. Fica lá, observando o mundo de cima para baixo. As nuvens sob os pés. As montanhas ao redor, como ondas de um oceano congelado. Ele conseguiu. O cume. No caminho de volta, novamente a caverna. Novamente Sharp. Shaya para. Não consegue passar direto pela segunda vez. Algo dentro dele se quebra. Ou, pelo contrário, desperta aquilo que deve despertar em um ser humano ao ver outro ser humano morrendo. Ele para, senta-se ao lado, tenta ajudar, esfrega as mãos dele, dá oxigênio, fala com ele, informa pelo rádio ao acampamento base. Há um homem aqui, ele está muito mal, estou tentando ajudar. Sharp treme, tremores fortes, o corpo tentando se aquecer, gastando as últimas reservas de energia. Ele usa luvas de lã finas, quase inúteis a essa altitude. Sem chapéu, sem óculos, o rosto exposto ao vento e ao fio. Mãos e pernas, puro gelo. Literalmente, os dedos não dobram, as articulações não se movem. Ao lado, jaz um cilindro vazio, pequeno, aquele que Sharp levou para uma emergência. Está vazio há muito tempo. Em certo momento, o tremor para, bruscamente, como se tivessem desligado um motor. Shaya pensa, é o fim. O coração parou. Ele mesmo fica imóvel, com medo de se mexer. Mas não, o peito de Sharp sobe, fraco, quase imperceptível, mas sobe. Ele ainda está vivo. Apenas parou de reagir ao mundo exterior. Retirou-se para algum lugar dentro de si,
para a escuridão, onde é mais quente e silencioso. Brice fala pelo rádio, voz firme, como a de um locutor lendo o noticiário. Se você compartilhar o oxigênio, ficará na montanha. Você não tem reserva. Você não vai mais ajudá-lo. Ele já foi longe demais. Desça. Isso não é um pedido, é uma ordem. Mais tarde, algumas pessoas do segundo grupo da Himex e da equipe turca retornam à caverna. Uma última tentativa. Furbatashi, um homem que conhece o Everest como sua casa. O Sherpa turco, também experiente, também entendendo que quase não há chances. Tentam reanimar Sharp. Encontram em algum lugar um cilindro reserva, de alguém, não utilizado, abandonado ou perdido. Dão oxigênio. Abrem a válvula no máximo. Observam o gás indo para a máscara. Massageiam mãos e pernas, para circular o sangue. Tentam dar de beber. Trazem neve derretida. Despejam em sua boca gota a gota. Sharp às vezes abre os olhos, turvos, sem foco, mas abre. Pronuncia algumas palavras, de forma indistinta, como se através de algodão. Seu nome, o nome da empresa. Quero dormir. Tentam colocá-lo de pé. Seguram-no pelos braços, puxam-no para cima. Ele não consegue ficar de pé, de forma alguma. As pernas cedem, o corpo amolece, mesmo com apoio, não consegue. Os músculos falharam, as articulações não sustentam. Ele é como uma boneca de pano, pesada, desajeitada, sem vontade. Então, eles o tiram da caverna, para o sol, para aquecê-lo, nem que seja um pouco. Os raios a essa altitude são intensos, ardem nos olhos, mas quase não aquecem. O ar é muito rarefeito. Mas eles tentam. É tudo o que podem fazer. Tentar. Para arrastá-lo por alguns metros, alguns míseros metros pela neve, os 2 Sherpas mais fortes precisaram de 20 minutos. 20 minutos de trabalho árduo. No limite das forças, no limite do oxigênio, no limite de tudo. Isso dá uma ideia do quão irreal seria uma evacuação completa. Até o acampamento, centenas de metros verticais, horas de descida, com um fardo que não pode se ajudar, por uma rota que, mesmo sem carga, é mortalmente perigosa. Eles o deixaram ao sol, sentado, olhando para algum lugar distante, ou já para lugar nenhum. Partiram. Desceram em silêncio, sem conversar, tentando não pensar no que deixaram para trás. Eles foram os últimos a ver David Sharp vivo. Após a tragédia, a imprensa atacou Mark Inglis, o homem sem pernas que subiu o Everest e passou por um homem agonizante. A manchete ideal para os tabloides, o vilão ideal para o público indignado. Um contraste que atinge em cheio. Aqui está o herói que superou o impossível, e aqui está ele, o egoísta sem alma que ignorou uma vida alheia. Inglis defendeu-se, deu entrevistas, explicou, disse: dezenas de pessoas passaram por Sharp, dezenas. Por que todos olham apenas para mim? Por que sou mais culpado que os outros? Mas não adiantou. Ele era o rosto da expedição, uma figura midiática, um homem com uma história que o mundo inteiro conhecia. O golpe caiu sobre ele, porque o golpe sempre cai sobre quem é mais visível. Até Hillary o criticou, pessoalmente, publicamente, para o mundo inteiro ouvir. As palavras do pioneiro do Everest tinham peso, e esse peso desabou sobre Inglis. Segundo Inglis, Sharp cometeu um erro sozinho, no início, muito antes de chegar à caverna. Ele estava mal preparado, não levou oxigênio suficiente, confiou em suas próprias forças e as superestimou. Foi sozinho, sem segurança, sem um plano B, sem pessoas que o resgatassem em caso de problemas. Foi escolha dele, responsabilidade dele.
Também é verdade. Também faz parte da história. Mas essa parte ninguém queria ouvir. Russell Bryce também foi criticado inicialmente, de forma dura, raivosa. Disseram que ele ordenou que seus homens continuassem a ascensão e não salvassem Sharp, que ele sacrificou uma vida alheia pelo recorde de sua expedição, que em sua consciência pesava a morte de um jovem que poderia estar vivo. Bryce negou, calmo, metódico, com documentos em mãos. Disse: ninguém entrou em contato com ele pelo rádio inicialmente. Ele soube de Sharp apenas por Shaya, 8 horas depois de ele ter sido visto pela primeira vez. Ele guardava registros de todas as comunicações, mantinha diários detalhados, registrava cada palavra, cada mensagem. Os diários mostram: a primeira mensagem sobre Sharp chegou às 9:30 da manhã, vinda de Shaya. Embora talvez algo simplesmente não tenha sido registrado. O rádio funcionava com interrupções. A essa altitude, a comunicação é instável, interferências, ruídos, quedas de sinal. Talvez alguém tenha informado antes, e Bryce não ouviu. O ouviu, mas não registrou. Ou registrou, mas perdeu o registro. Agora, nunca se saberá. Inglis disse mais tarde em um documentário, exausto como alguém que repete a mesma coisa pela 100ª vez. Pelo que me lembro, eu fiz contato, informei, disse que via um homem em mau estado, mas eu não podia ajudá-lo em nada. Fisicamente não podia. E me disseram: continue a ascensão. O que eu deveria ter feito? O neozelandês Jamie McGuinness também estava naquela montanha naquele dia. Ele conhecia Sharp pessoalmente. Não apenas conhecia, eram amigos, trabalharam juntos. Em 2002, os dois lideraram uma expedição ao Cho Oyu, uma expedição bem-sucedida. Todos voltaram vivos, vários atingiram o cume. Em 2003, McGuinness juntou-se a Sharp em uma viagem ao Everest. Na época, não tiveram sorte com o tempo e tiveram que recuar. Em 2006, McGuinness propôs irem juntos, novamente, como antes. Sharp recusou. Queria ir sozinho. Queria provar algo para si mesmo, ou para o mundo, ou para a montanha. Algo que só se pode provar sozinho. McGuinness viu como um Sherpa chamado Dawa, experiente, forte, confiável. Tentou por 1 hora inteira fazer Sharp se mover. Deu-lhe oxigênio. Sacudiu-o. Persuadiu-o, puxou-o pelos braços, gritou em seu rosto. 1 hora inteira, em uma altitude onde cada minuto conta. Mas Sharp não conseguia ficar de pé, de forma alguma, mesmo segurando-se nos ombros alheios. As pernas não obedeciam, o corpo não obedecia. Dawan teve que partir. Seu próprio oxigênio estava acabando. Sua própria vida estava em risco. Segundo McGuinness, Sharp não esperava ser salvo. E não queria isso. Ele conhecia as regras. Sabia que na zona da morte é cada um por si. Aceitava isso. No documentário Dying for Everest, ouvem-se suas palavras, gravadas antes da tragédia, quando ele ainda estava vivo e fazia planos. Eu não gostaria que ninguém arriscasse a vida por mim. Seria errado. Eu mesmo escolhi este caminho. Eu mesmo carrego a responsabilidade. Talvez ele tenha dito isso com sinceridade. Talvez acreditasse nisso, lá embaixo, no calor. Talvez simplesmente não imaginasse como seria morrer em uma caverna, enquanto as pessoas passam. Dezenas de pessoas, e ninguém para. Na altitude, tudo parece diferente. Princípios que pareciam inabaláveis diluem-se. Uma filosofia que soava bonita torna-se uma sentença. Durante todo o ano de 2006, o corpo de David Sharp permaneceu na caverna, ao lado das botas verdes. 2 cadáveres em uma reentrância da rocha. Um ponto de referência macabro para quem passava. Cada expedição, cada grupo, cada alpinista solitário. Todos passavam por ali. Viam-nos. Tentavam não olhar. Seguiam em frente. Em 2007, os parentes de Sharp fizeram um pedido. Queriam recuperar o corpo. Enterrar o filho com dignidade. Em casa, na Inglaterra.
em um cemitério onde pudessem ir e depositar flores. É um desejo compreensível, humano. Mas descer um corpo de tal altitude é uma expedição à parte. Cara, perigosa. Exige pessoas, tempo, recursos. Ninguém se prontificou a fazer isso de graça. E não havia quem pagasse, nem com quê. Tudo o que se conseguiu fazer foi empurrar o corpo para uma fenda, tirá-lo da trilha, para que não ficasse à vista, para que os próximos escaladores não olhassem para o seu rosto, para que não fizessem perguntas, para que pudessem passar e não pensar. David Sharp ainda está lá, na montanha que queria conquistar, para sempre. Esta história não oferece resposta simples. Não permite dividir o mundo em preto e branco, em heróis e vilões, em certos e errados. Nela tudo está misturado, tudo é turvo, tudo são tons de cinza. Há os guias que não queriam interromper a ascensão, não queriam arriscar os clientes, aqueles que pagaram dinheiro e lhes confiaram suas vidas. Eles tinham contratos, cronogramas, obrigações, meses de preparação, dinheiro alheio, muito dinheiro alheio, sonhos alheios que prometeram realizar. Desistir de tudo isso por um estranho é uma decisão que nem todos são capazes de tomar. Talvez quase ninguém. Talvez ninguém mesmo, para sermos honestos. É fácil julgar sentado em casa. É fácil dizer, eu teria agido diferente. Mas lá, a 8.000 metros de altitude, no frio e na escuridão, quando seu próprio oxigênio está acabando, você não sabe como agiria. Ninguém sabe, até estar lá. E há David Sharp, que decidiu por conta própria ir sozinho, sem sherpas, sem parceiro, sem segurança, quase sem oxigênio, porque isso ia contra seus princípios, que continuou subindo quando já estava claro que não haveria forças para a descida, quando cada passo era dado com dor e esforço, quando o corpo gritava, pare, chega, dê meia volta. Ele não ouviu. Continuou subindo, de qualquer forma, rumo ao seu cume, rumo ao seu princípio, rumo à sua morte. O que aconteceu com ele foi, em grande parte, consequência de sua própria escolha. Não houve um furacão que o pegou de surpresa. Não houve uma tempestade repentina que mudou todos os planos. Não houve um acidente que ninguém pudesse prever. Ele simplesmente se superestimou. Não calculou as forças. Não calculou o oxigênio. Não calculou a distância entre a ambição e a realidade. Quem é o culpado? As 40 pessoas que passaram direto. Ou o homem que decidiu que daria conta sozinho? O sistema que transformou escaladas em negócio? Ou a filosofia que romantizou a solidão no limite da morte? Aqueles que não pararam? Ou aquele que não pediu ajuda? Não há uma resposta definitiva. E, provavelmente, nunca haverá. Resta apenas esta pergunta, pairando no ar rarefeito a 8.000 metros de altitude. Sem resposta. Como o corpo na caverna. Como o homem que queria apenas dormir.